Mas essas duas letrinhas aí fizeram muita dúvida e algumas pessoas se questionam em casa. Tem algumas técnicas bem simples para poder fazer Olá, tudo bem? Como estão? Bem-vindos para mais uma aula de teatro comigo, que sou Adriane Azevedo, nesse canal do YouTube do Sind Bancários, canal que oferece várias outras aulas também, gratuitamente. Qualquer pessoa pode se inscrever, a gente já convida a todos da família, amigos, para se inscreverem aqui no canal, pois nós sempre temos uma aula diferente por semana de ginástica, de yoga, de inglês, de dança de salão e aqui comigo de teatro. Nós falamos muitas vezes sobre elementos do teatro, nós falamos sobre a história do teatro, nós falamos sobre exercícios que o teatro possibilita que a gente utilize na nossa vida cotidiana para diminuir a ansiedade, para saber falar melhor, para saber se expressar melhor. E nós estamos com uma série também de elementos do teatro, já falamos sobre cenário, figurino, adereços, direção, iluminação, e hoje nós vamos falar sobre trilha sonora. A trilha sonora de um espetáculo, assim como de um filme, ela ajuda a gente a se emocionar com a cena, a trilha ajuda a gente a ficar com medo, aquele friozinho na barriga no suspense, ou então a tornar a cena alegre, ou tornar a cena triste, melancólica. A trilha sonora é importantíssima para o clima da cena, ela ajuda tanto o espectador a entrar na cena, como o ator também. Para o ator é muito importante a trilha sonora, pois ela vai ajudá-lo a desenvolver aquela emoção que ele necessita no momento, porque na trilha sonora dos filmes não é como no teatro, em que o espectador e o ator eles estão ouvindo a mesma trilha sonora naquele momento. Então, realmente ajuda o ator. Diferente da trilha sonora de filmes, que é colocada depois da filmagem, normalmente, não é? É colocada quando o filme é montado, aí se coloca a trilha sonora. No espetáculo teatral, não. O ator está interpretando e a trilha sonora está sendo ouvida por ele, tanto quanto pelo espectador. Então, a trilha sonora é muito importante para ligar, para essa ligação também ator e público, que é uma das melhores coisas do teatro. O ator de teatro, ele sente falta no momento dessa ligação com o público. Por mais que a gente trabalhe online, em vídeos, o ator de teatro ele sente essa falta de ver a reação do público e a trilha sonora então ajuda muito nisso. A trilha sonora não é somente a música, não é? Nós temos também os efeitos sonoros. No teatro é muito utilizado, pois nós temos, por exemplo, efeitos de tiro. Não é? Eu posso ter uma arma, eu aponto e o efeito de tiro vai sair lá da sonorização que é feita por alguém, não é? Que opera, assim como a iluminação, o operador de som, o sonoplasta, ele tem a obrigação de colocar na hora exata a trilha sonora para que a cena tenha, então, toda esta impressão no ouvido do espectador. Então pode ser um tiro, um telefone tocando, uma campainha, um som de avião, um som de trem, gargalhadas. São os efeitos que existem na trilha sonora e que fazem parte do espetáculo. Fora isso, nós também, então, temos a música mesmo do espetáculo, a música que vai conduzir as cenas. E essa música, ela pode ser
composta especialmente para a peça. Então, o diretor do espetáculo, o produtor, convida um músico que vai compor uma trilha sonora específica para o espetáculo. Às vezes até para um personagem. O personagem tem uma trilha específica e esse músico, então, ele vai assistir os ensaios, ele vai... ao longo da montagem, ele vai conversando com o diretor, olha, eu fiz uma música que cabe na cena tal, daí ele ouve, daí experimentam em cena, são várias é variado a maneira com que o músico vai compor a sua trilha sonora para o espetáculo. Cada músico tem o seu estilo, a sua maneira, não é, de fazer isso. Mas o normal é assistir a cena no ensaio e depois compor a música. Eu estava lendo sobre trilha sonora e achei algo interessante sobre a dança, o balé, porque antigamente o balé, as músicas dos compositores já estavam compostas, como por exemplo lá o Lago dos Cisnes, e o coreógrafo fazia a coreografia em cima da música já existente. E aí eu li que hoje em dia, assim como no teatro, a dança também já está fazendo o contrário, não é? Os bailarinos dançam para o músico olha e aí compõe a trilha sonora. Este é o normal do teatro. O teatro normalmente é assim. O músico escolhido para compor a trilha, ele assiste os ensaios e aí depois é que ele vai compor a trilha. Mas também o diretor pode optar por uma trilha pesquisada, ou seja, por exemplo, eu fiz um espetáculo chamado Vampirações e Outros Mistérios com a diretora Jaqueline Pinzon, já falou aqui sobre isso, e nesse espetáculo ela, a diretora Jaqueline, ela pontuou ele todo com música clássica, porque ele se passava numa pensão antiga, as pessoas usavam roupas de época, então todo o espetáculo era pontuado por música clássica de vários compositores, música instrumental e clássica. Mas eu já assisti espetáculos que tinham toda a trilha sonora, por exemplo, dos Rolling Stones, entende? Então a pessoa escolhe um compositor, toda a trilha sonora do Queen, assisti um espetáculo lá de Recife, muito bom. Então, quer dizer, se pode pesquisar e também fazer uma trilha sonora para cada cena que tenham compositores diferentes. Uma cena tem música instrumental, outra tem música com letra, então isso depende da pesquisa e de quem vai realizar essa pesquisa sobre a trilha sonora. Muitas vezes é o próprio diretor, e aí então ele não chama um músico, ele mesmo pesquisa uma trilha sonora para colocar no seu espetáculo. Além disso, não é? Então, essas duas maneiras que eu falei se chama, por isso que a gente vê na premiação, trilha sonora original. Trilha sonora original é aquela que foi composta por um músico especialmente para aquela peça ou para aquele filme. E a trilha pesquisada, então daí normalmente diz trilha sonora pesquisada e as músicas que vão ser utilizadas no espetáculo. Alguns espetáculos, por exemplo, têm a trilha executada ao vivo. Os músicos estão ali no palco, muitas vezes até aparecendo, outras vezes podem estar nas coxias, no fosso da orquestra, mas os músicos podem estar ao vivo executando a trilha, ou então podem gravá-la num estúdio. Então aí, se acerta com o estúdio, tantas horas de gravação, os músicos vão para o estúdio e fazem a gravação para ser utilizada nos ensaios, para ver se vai dar tudo certo, o tempo de música, se está faltando, se está sobrando, não é? Às vezes, inclusive, a cena é tão determinada pela música que o ator tem que esperar aquela parte da música já específica para que ele faça sua marca ou dê seu texto, mostrando assim como a música é importante para o teatro, como a música é importante para as peças teatrais, não é? Porque, como eu disse para vocês, ela vai fazer essa ligação do músico com
do músico, do ator com a plateia, da peça com a plateia, e também do músico se ele estiver tocando ao vivo, porque daí quando o músico toca ao vivo ele pode sentir como está a plateia, se precisa um pouco mais de ânimo, se precisa ralentar um pouco mais. Nós também temos, não é, uma das categorias de espetáculos são os musicais. Bom, aí nem preciso dizer que a música é realmente não só muito importante, como é a tônica do espetáculo. Num musical, o ator, além de interpretar, ele canta e dança. E muitas das expressões do texto é colocado na música, não é? Nós temos agora musicais muito interessantes aqui, sendo montados em São Paulo, sobre a vida de cantores famosos nossos, como Elis Regina, musical a respeito da vida do Tim Maia. Então você vai utilizando a música que aquele cantor cantava, ou que compunha, para ir falando da vida dele, contando a vida desses importantes cantores e compositores brasileiros. Vocês sabem, os musicais da Broadway são famosíssimos, não é? E pressupõem então essa condição do ator cantar, dançar, além de interpretar. Mas e a parte técnica? A parte técnica, já falei para vocês então, digamos que seja uma trilha sonora gravada. Então o que vai ter? Vai ter um operador de som, não é um sonoplasta, e ele vai ter que colocar na hora exata aquele efeito ou aquela música. Quando a música é ao vivo, esse operador de som ele tem a obrigação de equalizar essa emissão da música para o público. Como é que ele equaliza? Ele utiliza dois tipos de caixas de som. Existe uma caixa de som que fica totalmente voltada para o público e uma caixa de som que é lá para os atores lá dentro do palco. Quando se vê show de música, a gente vê que sempre tem aquelas caixas de som na frente virada para o cantor. Aquela caixa de som que é para quem está dentro do palco, assim como no teatro, ela se chama monitor ou retorno. Retorno, porque é o retorno para o ator, para o cantor, saber o que está passando lá para fora, para que ele ouça bem, porque se as caixas fossem só voltadas para fora, não teria como o ator de dentro do palco ouvir bem. Então não é a trilha sonora. Muitas vezes, por exemplo, em espetáculo de teatro de bonecos, se usa somente a parte de dentro, o monitor, o retorno, para que o som pareça que está saindo dos bonecos. Mas aquela caixa de som que tem fora, que é para o público, a gente chama ela de PA, a sigla. A sigla em inglês quer dizer Public Address, não é? É endereçado ao público, com endereçamento para o público. Por isso que a sigla é PA. E então essa caixa de som ela fica voltada para o público, diferente do monitor ou do retorno, que fica voltado para os atores. E é a obrigação do sonoplasta equalizar esses dois volumes, e principalmente para que não incomode a plateia, para que o ator escute bem. Então é toda uma ciência, uma técnica. Um dia eu vou conversar um pouco também com o meu sobrinho Vitório Azevedo, que é técnico especialista nessa questão do som e também compositor de trilhas sonoras. Então, eu espero que vocês tenham gostado, não é, de saber essa parte técnica do PA, do retorno, e de saber da trilha sonora. Prestem atenção no próximo filme, no próximo espetáculo que vocês assistirem, como é a trilha sonora. Preste atenção no que ela leva vocês a sentirem. Espero que tenham todos uma boa semana. Se cuidem, como sempre. Peço aqui para vocês, usem as máscaras agora, a PFF2, a N95. Para quem foi comprar na farmácia e estava caríssimo, R$20 uma máscara, eu dou uma dica. Na internet, a gente consegue as máscaras PFF2 por R$3,70, R$4. Busquem na internet. Para quem quer uma dica, Ferramentas Gerais tem essa máscara para que a gente possa sair com segurança. Ela fecha bem
e é uma máscara que é considerada a melhor para sair e ficar próximo, talvez, das pessoas, como no supermercado. Tá bem? Um beijo grande. Boa semana para vocês.